Sim. Sim. Então, está gravando. Boa noite, meus irmãos. Graças a todos. Né? Nós aprendemos no domingo passado no culto um pouco mais sobre esse termo que a gente usa e às vezes a gente vira um crentez fluente, né? Graça e paz, mas que realmente a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós nessa noite. Amém? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma maratona aí dos nossos estudos. Graças a Deus por isso, né? Estamos aqui ainda nessa modalidade, né, de ensino na escola bíblica da nossa igreja, ainda online, mas a gente tem muita coisa boa planejada para esse módulo, esse bloco de estudos, né, nessa revista. Lembrando que nós ainda temos revista. Roberta, vou fazer a sua chegar até você, tá bom? Alguns irmãos já pegaram comigo. Então, nós vamos estudar conflitos da vida, né? E é isso um pouquinho aí, a Clélia falou um pouquinho, né, sobre a relação dos meninos com o pai, a questão, né, que envolve tudo isso. Então, são conflitos que a gente enfrenta nas diversas áreas da nossa vida, conflitos que a gente enfrenta nos relacionamentos, nas nossas relações de trabalho, na igreja, na família. E hoje a gente vai, então, conversar um pouquinho. O Fabrício vai trazer esse estudo para nós e a gente vai estar orando, então. Então, de jovem para jovem, eu vou pedir para o César orar pelo filho, Fabrício, o filho do coração do César, né, César? Que sempre presenteou um ao outro com essa relação aí tão linda de vocês e que o Senhor abençoe o Fabrício e a nós também, tá bom, César? Amém. Vamos orar então, amados? Senhor, em nome de Jesus, somos gratos por essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, reunidos para ouvir a Tua palavra, ainda no momento ainda online, não presencial, mas em nome de Jesus, logo, logo nós poderemos estar juntos e assim compartilhar melhor até a Sua palavra, Pai, mas nesse momento agora, o Fabrício já se dedicou, estudou, já preparou a aula, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar cuidando da vida dele, que o Senhor possa estar dando sabedoria a ele, para que ele possa estar ministrando a nós, ó Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria a todos nós, sabedoria para estarmos ouvindo, sabedoria para estarmos comentando, falando, compartilhando, e edifica a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Pai. Eu só vou pedir a gentileza dos irmãos que estão com o microfone aberto, verificar se já pode fechar, tá bom? Senão fica dando eco aqui, por favor. Bem, boa noite, irmãos. Para mim, pessoalmente, é um grande desafio. E eu peço que Deus tenha misericórdia de mim agora nessa aula. Mas o que importa é a disposição, se entregar a Deus, porque é Deus quem fala, né? Não somos nós. Tenho essa convicção no coração. E eu peço justamente que Deus possa falar através da minha vida. Porque esse tema é um tema bem interessante. Pelo menos eu acho muito interessante. Quem nunca foi questionado sobre conflitos? Quem nunca foi questionado sobre o sofrimento? E a lição 2, ela vem falar justamente sobre os conflitos. De onde vêm os conflitos? E o início da revista, ele conta a história de um acidente trágico que aconteceu em 1986 entre dois barcos. E quando eles foram averiguar esses problemas, né, o problema do acidente, foi constatado que os dois capitães sabiam da existência do outro barco. O problema se chama decisão e amadurecimento no que tange quem vai ceder. Ou seja, um acidente que provocou dezenas e centenas de mortes foi basicamente pautado em uma teimosia. E nessa lição, a gente vai tratar justamente sobre esses pontos. E gostaria até, se os irmãos quiserem abrir o microfone, de onde surgiu os conflitos? Qual que é o primeiro conflito que vocês se lembram? Relatados.
Vocês se recordam? Relatado seja na Bíblia, seja em algum livro histórico, vocês conhecem? Qual foi o primeiro conflito que foi relatado? Caim e Abel. Posso arriscar, Fabrício? Um pouco antes. Adão e Eva. Adão e Eva. O primeiro conflito relatado é Adão e Eva. E nós vamos começar a ler justamente Gênesis 3. E esse capítulo aqui, meus irmãos, é um divisor de água na história da humanidade. Gênesis 3, ainda bem que tem vários pastores e presbíteros aqui, qualquer coisa eles assumem. Mas Gênesis 3 é um divisor de água na história e na existência da humanidade. Então, por favor, abram a Bíblia, nós vamos conversar um pouco sobre Gênesis 3 e falar alguns pontos relatados aqui na nossa revista, tá? Se vocês não se importam, eu vou lê-lo, tá bom? Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que te proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor perguntou então à mulher: que foi o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será o desejo do seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que foi dela que foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e o viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Só vou ligar uma luz aqui, irmão, só um minuto, por favor. Pronto. Irmãos, esse capítulo é um capítulo tão importante. Eu vejo aqui, isso aqui eu acompanho alguns pregadores, e eu acredito que há uns 12 anos atrás eu vi um pastor pregando um pouco sobre esse capítulo. E ele pintou com uma simbologia, ele pintou com uma analogia, melhor dizendo, muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos as falas dele. Onde ele falou assim que, nesse momento aqui, nesse relato do Gênesis 3, isso aqui é um julgamento. É um julgamento. É Deus julgando o pecado que eles colocaram, né? E é tão interessante que neste julgamento aqui, onde Deus poderia decidir, inclusive, a não existência da humanidade. Sabe por quê, meus irmãos, que a existência da humanidade é vinculada a Deus aqui? Porque vocês concordam comigo que o homem se tornou pecador agora? Pela desobediência? A Bíblia fala isso, não fala? Se ele se tornou pecador, como um Deus santo, porque nós adoramos um Deus santo, não é? Como um Deus santo sustenta em si pecadores? A santidade de Deus não deveria nos expelir do nada para a inexistência? Então, é isso que o pastor falou. Ele falou assim que, neste momento aqui, Deus decidiu não... isso aí me lembra também outra pregação, onde esse mesmo pastor falou que estava num grupo de profissionais, no Morumbi, inclusive, aqui em São Paulo, e nesse grupo de profissionais, uma esotérica chegou nele e perguntou: pastor, o Deus que vocês adoram é o Deus Santo? Aí ele falou: sim, é um Deus Santo, os céus declaram isso, os anjos declaram isso, nós adoramos um Deus Santo. Mas também a sua Bíblia, perguntando para ele, né? A sua Bíblia não fala que nós não fomos criados em Cristo e em Cristo nos movemos e existimos? Aí o pastor: sim, isso é verdade. E ela foi e fez essa pergunta: como um Deus santo sustenta em si pecadores? E essa é uma grande pergunta que nós temos que responder para começar a entender o texto. Como Deus sustenta em si pecadores, sendo que Deus é a base da existência de tudo? Eu não sei se algum dos irmãos já se pararam para perguntar por isso, ou sobre esse ponto. Então, se quiserem, depois eu posso contar a resposta do pastor, o que ele foi que respondeu sobre esse ponto. Mas isso aqui é um grande julgamento que nós temos que entender. É um grande julgamento de Deus para a existência da humanidade. E isso aqui, ele relata de forma muito objetiva algumas consequências e alguns pontos que nós vamos ler aqui na revista. Tá? Um dos pontos é quem nós somos agora. Depois que nós nos tornamos seres pecadores, e aqui é interessante como a Bíblia relata aqui como pecado, e não pecados, no plural e singular. Pecado é aquele pecado da existência, é o pecado que nós trouxemos junto com a nossa existência. Pecados é o matar, roubar, enfim, vocês sabem muito bem. Então, aqui, como é tratado o pecado, e nós temos uma crise existencial porque nós não sabemos quem somos. Porque a nossa existência é vinculada diretamente, a nossa vida é vinculada diretamente, a nossa existência é vinculada diretamente com Deus. Então, aqui, na revista, ele traz aqui que alguns pontos de quem somos. Um dos pontos que ele traz aqui na revista é que nós somos seres, ou nós somos pessoas criadas que fomos expulsas do paraíso. E Deus fala sobre isso.
que nós não podemos ficar no paraíso justamente porque o paraíso hoje representa uma vida eterna. Por que representa a vida eterna? Porque lá tinha a árvore da vida eterna. Não é isso que fala na Bíblia? Então, aqui ele fala que nós somos seres expulsos do paraíso. Esse ser expulso do paraíso, quando nós temos a consciência que nós perdemos algo, nos deixa um vazio. E isso é tratado também, inclusive, no ponto 2. Porque nós perdemos algo, nós somos insatisfeitos com o que nós temos. E eu não sei se os irmãos já ouviram falar, eu acredito que sim, de várias pessoas famosas que perdem a vida, ou elas tiram a própria vida, porque elas falavam assim, elas entravam em um conflito existencial do que porque elas estavam vivas. Porque elas tinham dinheiro, elas tinham fama, elas tinham pessoas, mas não tinham aquilo que elas realmente precisavam. Você já ouviu falar de algum cantor extremamente famoso que tirou a vida, ou um ator, ou... Nós já ouvimos falar vários deles. Ou é overdose de alguma cocaína, ou é algum suicídio. Então, nós somos insatisfeitos porque nada vai preencher o vazio que foi deixado na existência por nós termos perdido o nosso grande paraíso. E é por ter perdido o paraíso e ter essa falta e essa escassez de alguma coisa é que nós vivemos de paraíso em paraíso. O autor da revista colocou cronologicamente passos onde nós perdemos o paraíso, passos onde nós somos insatisfeitos porque nós não temos o paraíso perdido, e agora nós somos perdidos porque nós vivemos buscando o paraíso em alguma coisa. Seja buscando paraíso em um trabalho, seja buscando paraíso em um país, seja buscando paraíso com pessoas. Nós temos a necessidade do nosso paraíso. E ele fala isso no ponto 4, porque nós somos impedidos de voltar. E nós vamos voltar para o paraíso porque nós temos uma convicção, uma convicção religiosa, onde nós cremos que Jesus Cristo veio para redimir esse pecado. Inclusive é falado isso em Romanos 5,19. Em Romanos 5,19 fala, assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, a nossa esperança está nesse retorno do paraíso. E ele trata isso aqui na revista. Ele trata que nós precisamos e nós necessitamos, porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. E a vida com Deus. Então, aqui nesse primeiro ponto, ele trata um problema existencial. Um problema existencial que nada vai preencher até nós voltarmos para o paraíso. E para voltar para o paraíso, nós temos um caminho a seguir. E esse caminho nós sabemos muito bem que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E isso aí nós sabemos muito bem. O segundo ponto que ele trata aqui na revista é um ponto bem interessante. É um ponto para pensarmos. Por que sofremos? Por que nós sofremos? Algum irmão quer habilitar em falar sobre por que nós sofremos? Não? Nós sofremos porque nós erramos, Fabrício. Nós erramos, nós pecamos, nós somos bobos, né? Tá bom, isso quem falou foi você, mas eu concordo. Nós pecamos porque nós erramos, nós sofremos porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós nos distanciamos de Deus, porque nós muitas vezes nos achamos autossuficientes. É só você se desviar um pouquinho do caminho de Deus, a gente vai sofrer, entendeu? A gente vai sofrer. Eu vou tentar agora vou citar palavras do homem, segundo a Bíblia, mais sábio que pisou aqui. Salomão. Lá em Eclesiastes 7:29, olha o que Salomão diz. Tudo o que aprendi se resume nisto. Olha aí. Depois de Salomão, todo mundo conhece a história de Salomão. Um homem onde tinha tudo, e tudo que nós pensarmos que é tudo mesmo.
ele fala que se resume a uma coisa. Deus nos fez simples e direitos. Mas nós complicamos tudo. Ou seja, quem é que complica a grande parte, na verdade, na sua totalidade, somos nós. E um dos pontos que ele coloca aqui, por que nós sofremos, vem justamente do capítulo 3. Quando Deus dá a ordem e Deus fala assim, ó, mulher, você vai sofrer, serpente, você vai rastejar e você vai ser subjugada pela semente dessa mulher. Inclusive, eu acho muito interessante a analogia desse julgamento. Vou fazer um parênteses aqui. Que nesse julgamento que Deus fala nesse capítulo 3, ele é tão profundo, meus irmãos, tão profundo, que a gente tem que entender alguns detalhes importantes. Vou dizer os detalhes que eu aprendi com esse pastor. Quando a gravidez de uma mulher, ela é tão significativa, não só pela vida, mas é uma mensagem de Deus para todos nós. Aqui, quando Deus fala, vamos ser bíblicos, qual que era a função de uma gravidez de uma mulher? Capítulo 1, versículo... Capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Não foi assim? O princípio da gravidez dita por Deus era povoar a terra. Nesse julgamento do capítulo 3, Deus reinventa o sentido da maternidade. Por que ele reinventa o sentido da maternidade? Quando ele fala assim, que ele colocará uma inimizade entre você e a mulher, que a tua descendência ferirá a tua cabeça, é uma mensagem de Deus clara, que através da mulher vai vir quem? O Salvador. E olha que interessante, meus irmãos. É uma mensagem de Deus tão profunda que Deus vai falando assim, ó, toda vez que uma mulher ficar grávida, até a vinda do Salvador pode ser o Salvador. E depois do nascimento de Deus, é uma mensagem clara do amor de Deus falando, vocês valem a pena, eu amo vocês, vou manter a existência do mundo, porque vocês valem a pena. É tão interessante que esse pastor falou assim, que seja, talvez por causa disso, que as mulheres são tão subjugadas pelos homens. Porque em determinados momentos, os homens, e a gente pode ver isso na história de como as mulheres são tratadas, ou como elas não são dadas os devidos valores bíblicos, tá? Que em determinados momentos os homens são agentes do inferno no caminho da salvação. Então, isso aqui ó, é uma mensagem muito clara, muito forte de Deus falando o tanto que é importante a existência da humanidade, porque ele poderia ter decidido aqui, nesse momento, a inexistência dela. Então, aqui ele fala que nós sofremos porque a terra é amaldiçoada. Porque maldita é a terra, não foi isso que ele falou para Adão? E homens, nós estejamos preparados. O juízo de Deus vem, e vem sobre a terra. E vem sobre a terra porque, olha que interessante, Deus falou para não comer da árvore do bem e do mal, foi para quem que ele falou? Capítulo 2. Ele falou para o homem. O homem só repassou o pedido. Vocês perceberam isso? Deus fala para o homem, no capítulo 2, versículo... Só para vocês entenderem. Porque nesse momento, no capítulo 2, a mulher não era ainda... Não tinha sido feita. Assim o homem tá... 17, Fabrício. 17, obrigado, pai. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois tem um relato onde Deus fala, não é bom que o homem fique só. Tornou ele um sono profundo,
tirou uma das suas costelas, criou a mulher. Aí a ordem foi dada para quem? Para o homem. O homem repassou e falou para a mulher. Tanto é que a mulher acrescentou um pouco da ordem. Por que a mulher acrescentou? Deus falou que não pode comer. A mulher falou que não pode comer e tocar para a cobra, para a serpente. Vocês repararam nisso? É interessante esses detalhezinhos, né, pessoal? Interessante, é importante a gente pegar os detalhes, para que nós entendamos todos os pontos que estão descritos aqui. Então, o ponto de amaldiçoar a criação inteira é do homem. Então, maldita é a terra porque você não me obedeceu. E ele falou para a mulher que multiplicarei as suas dores porque você comeu. Olha a diferença. O homem é porque não obedeceu. A mulher é porque comeu. Interessante, né, meus irmãos? Então, a maldição da terra recai sobre nós. A maldição da criação se recai sobre nós pela nossa desobediência. E ele fala no ponto 2 aqui que a humanidade ela é decadente. Aí, esse eu quero ler também. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo. Quem quiser abrir, por favor, pode abrir. Esse aqui nós temos que ler pelo significado, para nós entendermos o tanto que nós somos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saibam disso, nossos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais do que amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também deles. São 18 adjetivos, meus irmãos. 18 adjetivos da moralidade que nós temos. Quando nós não temos Deus, quando nós não colocamos Deus no centro das nossas vidas, nada mais é do que isso aqui. Eu já contei para os jovens uma experiência que eu tive junto com os jovens da igreja que eu tinha lá em Anápolis, onde eu perguntei para eles, ei, galera, a gente tinha um grupo, um GP, e era um GP só de homens, só de meninos, né, só de jovens. E eu, como jovem, estava lá no meio do GP dos jovens, né, era lá na minha casa mesmo, então eu tinha que estar no meio. Eu perguntei para eles, galera, o que vocês querem para a vida de vocês? O que vocês pretendem? Eles falaram assim, não, Fabrício, olha, eu quero ser rico, né, aí jovem, né, aqueles empolgados, não, eu quero ser rico, quero ter uma boa esposa, quero ter um carro, um bom emprego, e eles foram relatando várias coisas, e eu perguntei assim, galera, muito massa, mas qual é a diferença de vocês para os jovens do mundo agora? Eles pararam assim, pensaram, uai, nada, né? Aí eu falei assim, pois é, gente, tá vendo o que a gente quer? E olha que interessante, meus irmãos, no próprio capítulo 3, versículo 5, ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso aqui, ó, nas outras revistas, ou nas outras bíblias e outras traduções, fala que são pessoas que são religiosas. Irmãos, nós, como cristãos, nós somos propícios a isso aqui. Sendo bom de ouvir ou não. Que nós tenhamos cuidado para nós não entrarmos nessa seara. Porque é isso que nos espera. No sentido de, quando nós não entregamos as nossas vidas, quando nós não submetemos à vontade de Deus, e quando nós simplesmente somos, como o próprio autor da Revistas fala, hedonistas. Nós somos os nossos próprios deuses. Nós buscamos os nossos próprios prazeres. Nós buscamos as nossas próprias glórias. Tudo acontece porque eu estou. Tudo acontece porque eu quero. Tudo faz porque eu faço. Tenhamos muito cuidado.
Porque nossa natureza nada mais é do que 18 adjetivos de coisas ruins. E desses 18 adjetivos tem egoísta, tem avarento, tem amigos do prazer. Nós somos uma humanidade decadente, com uma moralidade baixa. E o item B da revista, ele fala que nós temos uma religiosidade aparente. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, onde nós temos que fazer com que a nossa religiosidade não tenha que ser o nosso Deus. Religiosidade por religiosidade é pífio, não é nada. Nós temos que entender o verdadeiro sentido da religião. E isso é entender o verdadeiro sacrifício de Cristo. E o terceiro ponto que ele coloca aqui, esse ponto, ele é muito importante. Ele é importante, meus irmãos, porque ele vai tratar de quem é a serpente. E é um ponto onde nós temos que ter o cuidado de achar que nós somos imunes. Por mais cuidadosos que sejamos, por mais cuidadosos que saibamos do perigo, temos que redobrar isso. Porque ele fala aqui que o primeiro ponto é o poder desse inimigo. Na criação, quando é relatado isso aí, ele fala que um dos seres mais poderosos que Deus criou se rebelou contra Deus. Nós não estamos lidando com qualquer um. E o ponto B desse poder é o maligno. Irmãos, ele não tem princípio moral, ele não tem código de honra, não tem sentimentos nobres. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não ache que ele brinca. Nós brincamos, ele não. Ele tem um objetivo certo, que é matar, roubar e destruir. O outro ponto que ele coloca aqui é o tanto que ele é astuto. E inclusive aqui, ele citou, né, o próprio autor da revista citou algumas referências a isso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, para que nós não ignoremos a intenção dele. Ele é um ser extremamente inteligente. E por mais que nós não esperemos, ou esperamos, nós temos que ter cuidado com algumas coisas muito singelas, sutis, que entram na nossa casa e nós nem percebemos. Sutis para os homens. O sutil para o homem é o tempo. Hoje, o item, ou o bem mais precioso que nós temos, hoje é o tempo. Não pense que é o contrário. Onde nós estamos investindo as nossas vidas? 2, onde nós estamos investindo a vida daquelas pessoas que estão abaixo do nosso sacerdócio, falando como pai. Onde nós estamos investindo o tempo para que nós tenhamos aquela comunhão com Deus. Temos que entender que o tempo, hoje, na minha opinião, é o bem mais precioso que nós temos. É algo que nunca volta atrás. É algo que... vou citar o exemplo que foi feito na revista no início. Se os 2 capitães tivessem feito a tempo uma manobra, tinha evitado morte de centenas de vidas. Se eu faço algo que se eu tivesse feito anteriormente,
poderia mudar muitas coisas na nossa vida, ou na minha vida. Por isso que a Bíblia é muito sábia em falar mulheres mais velhas, instruam as mulheres mais novas. Porque as mulheres mais velhas já passaram por alguns perrengues. Eu sei por aqui em casa. Por conhecer e estar casado com uma mulher há 15 anos. Eu sei o que ela já passou. Então, o que ela vai passar para as mulheres mais novas é um bem chamado tempo. Para que as mulheres mais novas não percam tempo. Nós, como homens, nós temos que aprender a ser referências. Sabe por quê? Porque os jovens mais novos, a referência deles é youtuber. A referência dos mais novos são gamers. A referência dos mais novos são funkeiros. A referência dos mais novos são bandidos. Então nós, como homens, nós temos que dar tempo para os nossos jovens, para que eles entendam que esse tempo é o bem mais precioso que eles têm. E o jovem tem que entender que esse tempo é precioso para ele, que ele não pode perder tempo. O diabo é astuto em fazer você perder tempo. O diabo é astuto em fazer um homem passar por um site de notícias e ver, às vezes, uma mulher seminua e parar o tempo ali e destruir todo o seu casamento por causa disso. O diabo é astuto em colocar uma música infantil na cabeça das crianças para que elas simplesmente percam o tempo com Deus. Que nós sejamos e peçamos a Deus o discernimento e a sabedoria para que nós tenhamos o tempo necessário para instruir as pessoas a não perder o tempo. Porque o diabo, ele é muito astuto em fazer isso. E um dos itens para a conclusão final dessa lição, que poderíamos talvez explorar algo mais, mas eu acredito que o compartilhar é muito mais benéfico do que o falar, porque eu, sinceramente, eu acredito que só sou mais novo que o Gabriel. Eu acho. O Gabriel é o mais novo aqui. Depois do Gabriel sou eu. Eu tenho que aprender a ter ouvidos atentos a ouvir vocês. Cada um de vocês. Que já ganharam tempo para que eu não caia nessas mesmas ciladas. Então, o convite que ele faz, uma reflexão que ele faz nessa revista, é que conflitos vão existir. E eu tenho citado bastante a palavra tempo, porque quem vai definir, quem vai optar, quem vai direcionar, se assim quisermos, é Deus. Mas nós vamos escolher. Deus deu isso para nós. Eu brinco, né? Eu brinquei com os jovens lá em Anápolis. Eu falei assim, gente, eu sou tão ruim de escolha, que quando tem duas chaves para acertar, eu erro uma. Eu erro até uma. Eu tenho duas escolhas de chave. Eu escolho essa e é a outra. Aí eu, não, agora é essa, é a outra. Eu sou tão ruim para escolher que escolho até mal. Até chave eu escolho mal. Então eu tento não é fácil, que as decisões que venham da minha vida venham a partir de Deus. Eu já até brinquei com os jovens que eu adoraria ser uma marionete de Deus, mas Deus não me criou assim. Eu queria ser uma marionete porque eu acho que seria mais fácil a vida. Eu bateria menos a cabeça, faria menos decisões erradas, deixaria menos pessoas tristes, não decepcionaria pessoas. Então, nós temos que entender, e esse conjunto de informações que nós tivemos em um dos principais capítulos da Bíblia são de extrema relevância para os nosso dia a dia. Então, ele faz aqui na revista um convite para todos, para que nós possamos encarar esses conflitos apresentados na lição como alguém que deposita a sua esperança em Jesus.
E é isso que nós temos que fazer. Porque se a gente começar a olhar o mundo, jovens não se casam, jovens não têm filhos, você não tem esperança em humanidade, você vê com desdém uma pessoa que está passando fome. Temos que colocar os óculos divinos na nossa frente. Temos que olhar o próximo e amá-lo como nós mesmos. Temos que fazer isso entendendo que Jesus Cristo é o responsável pela nossa existência, a nossa salvação e a nossa volta ao paraíso. Irmãos, é isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Eu espero que essa lição tenha aberto os seus olhos como abriu os meus, para que nós realmente possamos analisar como estamos, como fazemos e para onde vamos. Eu sempre falo e eu sempre gosto de colocar isso em pauta. O que mais nós desejamos hoje? Qual que é o seu principal desejo hoje? É um carro? É uma casa? Agora só tem o Gabriel, posso falar só do Gabriel. Uma esposa? Um filho? Eu vou falar para vocês, meus irmãos. Hoje, o meu principal desejo é ir para o céu. Já contei para alguns uma experiência que eu tive com as minhas filhas, muito engraçada agora. Na hora não foi nada engraçado. Nós estávamos voltando para nossa casa lá em Anápolis. Isso já foi uns 5 anos atrás. E eu viajava bastante. Eu visitava alguns clientes em algumas cidades vizinhas. E eu cheguei no carro, nossa, mas como eu quero ir para o céu. Nossa, eu quero ir demais para o céu. Aí a Virgínia, que palhaçada é essa? As minhas filhas chorando, papai, eu não quero que você morra. Eu falei, gente, calma, eu não quero morrer, eu só quero ir para o céu. Calma, eu quero só ir para o céu. Se for passar pela morte, ok, mas eu não quero morrer, não, eu quero ir para o céu, é isso que eu quero. E no outro dia eu ia viajar às 5 horas da manhã e a Virgínia ficou bastante grilada comigo por causa disso. Porque eu ia viajar às 5 horas, ela não dormir direito, porque eu falei que eu quero ir para o céu, ela achou que eu ia me matar. Eu, não, meu bem, não vou me matar não, fica tranquila. Eu não sou tão louca assim não. Mas qual que é o nosso verdadeiro desejo? Baseado no seu desejo, o que nós estamos fazendo para alcançar esse desejo? Porque quando a gente quer um carro, a gente faz uma prestação. Quando a gente quer uma casa, a gente financia. Quando a gente quer ir em um restaurante, a gente economiza durante o mês. Mas quando a gente quer ir para o céu, o que nós temos que fazer para isso acontecer? Então, meus irmãos, aqui, essa lição nos traz um convite extremamente sério. Se nós depositamos a nossa confiança em Jesus, qual é o desejo do seu coração se a vontade de Jesus é que todos sejam salvos? Será que nós estamos realmente colocando os desejos de Deus nas nossas vidas? Não estou falando para não viver, mas tem pessoas que podem ser bênçãos na escola. Nós tínhamos o nosso pastor anteriormente, lá em Anápolis, o pastor Sandro, ele é concursado, tanto no estado quanto no município, para dar aula. E ele fala que o ministério dele, além da igreja, é o ministério pastoral na escola, porque ali ele pode alcançar jovens que ele não alcançaria de forma nenhuma na igreja. O nosso ministério é onde nós estamos, é onde Deus colocou a gente. Fabrício, se você está me ouvindo, travou, tá?
Espero que ele não tenha ido para o céu, né, Fernanda? Ai, Senhor. Já pensou? Ah, não, ele ter ido para o céu e ter deixado a gente aí foi maldade dele. Fabrício, você foi pro céu. Volta, Fabrício. Quase. Gente, quase achei que eu fui arrebatado, viu? Mas foi no computador que foi arrebatado. Mas, meus irmãos, assim, desculpa, acabou a bateria do meu computador. Eu já entrei no celular aqui já direto, já coloquei a bateria para carregar, foi desleixo nosso aqui. Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que Deus tenha falado com você de alguma forma, para que nós tenhamos aí um discernimento da nossa responsabilidade, um discernimento do nosso desejo e um discernimento das nossas ações pautados nas decisões que nós temos durante a nossa vida. Amém? Amém. Amém, amém. Fabrício, muito obrigada, viu, pela sua disposição, pelo comprometimento, tá com a gente, abençoando a nossa vida, mais essa lição. Muito obrigada mesmo. É sempre uma bênção, né? Quando a gente pode ter, assim, diferentes irmãos nos abençoando com os estudos. E embora o Fabrício falou, né, que ele no começo fica nervoso, tudo. Misericórdia de mim, Senhor, mas é uma bênção, viu, meu irmão? É uma bênção. Muito bom. E quando o Fabrício falou essa parte da lição, né, quando o autor se eu não me engano, é o pastor José Humberto, o pastor José Humberto que escreveu, e ele, quando ele cita nessa questão do campo de batalha das nossas vidas, né, e alguns irmãos podem estar perguntando assim, mas que conflitos são esses? Calma, nós vamos ver conflitos por conflitos mais para frente nas demais lições, acompanhem, né, a primeira, a segunda, e acho que até a terceira lição é mais uma explanação a respeito de onde vêm os conflitos, qual é a natureza desses conflitos, né, e a gente viu com o Fabrício hoje que esses conflitos, eles vêm lá do Éden, né, de onde vêm os conflitos? Veio lá do Éden, capítulo 3 de Gênesis, né, que a gente leu hoje, e o pecado, é o pecado mesmo. Mas quando o pastor José Humberto traz aqui na revista essa parte do campo de batalha, tem um trechinho aqui no item C, quando fala, o Fabrício falou, né, que Satanás, ele é poderoso, ele é maligno e ele é astuto. E aí ele fala aqui, bem no finzinho, que o seu maior êxito em astúcia é quando ele consegue nos persuadir de que ele não existe. Porque a gente não fala praticamente mais sobre o diabo, né? Vou falar sobre o diabo? Gente, tá aqui, a gente acabou de ver. Ele é poderoso, ele continua poderoso, ele continua maligno, e cada vez mais, porque o que a gente tem visto nessa nossa geração, nesse nosso tempo, realmente, né, ele é maligno mesmo e ele é astuto. E como ele é astuto, Fabrício citou, roubando nosso tempo na internet, nos jogos, através dos jogos das nossas crianças, das músicas, e a gente muitas vezes não acredita mais, né, não acredita mais no, como o pastor Luiz André fala, né, no cão. A gente não acredita mais no cão. Então, ele está aqui. Então, a gente começa a achar que algumas coisas realmente acontecem por acontecem, né? E a gente nem lembra que realmente ele está o tempo todo e ele não descansa. E quando a gente tira férias de ler a Bíblia, e quando a gente tira férias de deixar de estudar as coisas do Senhor e de buscar se fortalecer, né? Porque ele fala um trechinho aqui da gente buscar se revestir da armadura de Deus. Quando a gente não fala mais nisso, a gente não estuda mais isso, ele não descansa enquanto a gente está descansando. Quando a gente tira férias, né? Tira férias, não lê mais a Bíblia, estou de férias, não vou para a igreja, feriado prolongado de 5 dias, não vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, vou tirar férias de tudo. Ele não descansa, ele não tira férias, ele continua maligno, astuto e poderoso. E é aí que a gente realmente vem muito mais conflitos na nossa vida. Né? Então, quando a gente deixa de dedicar tempo, como o Fabrício falou, essa questão do tempo, que hoje a nossa maior desculpa é eu não tenho tempo. E a gente tem tempo, porque nós somos os mordomos do tempo que Deus nos dá. Né? O nosso tempo é de Deus, nós temos que ser bons mordomos para administrar o tempo que o Senhor nos dá. E aí, então, a gente deixa, né, os nossos filhos aí à mercê, né, dos jogos, dos computadores, e aí, mais para frente, a gente vai começar a colher esses conflitos, porque a gente não administrou esse tempo que a gente deveria ter tido de qualidade com os nossos filhos e nas outras demais áreas da nossa vida, né, meus irmãos? Mas agora vamos abrir aí para os irmãos que queiram compartilhar, tá bom? Fê. Fala, Cláudio.
eu estava vendo a explanação do Fabrício e eu achei formidável e muito, sim, edificante para todos nós. Mas eu entendo que o problema, principalmente o problema da humanidade, é a desobediência. Esse é o fator primordial, né? Desobedientes na palavra, desobedientes no conhecimento, desobedientes em seguir as coisas de Deus. E então o homem paga por isso, pela sua desobediência. Se nós trouxermos aqui agora, para esse momento que nós estamos passando, por que nós estamos passando? Muita gente está morrendo por causa da desobediência. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que seguir os parâmetros, os protocolos. E muitas pessoas não estão, como se diz aí, nem aí. Então, o fator primordial é a desobediência, né? Quando Deus falou com Adão, falou, olha, pode fazer o que vocês quiserem, andarem e tal, mas aquela fruta ali vocês não comem daquela árvore, não comam daquela árvore. O que o homem fez? Obedeceu. E qual foi o seu castigo? Ser expulso do paraíso. Então, o fator primordial, principal desse entendimento do Fabrício é a desobediência. Se nós obedecermos ao Senhor conforme os seus preceitos, conforme os nossos conhecimentos, claro que nós vamos ter conflitos. Nós somos humanos, teremos alguns conflitos, como eu tenho, como eu tive, sei lá. Mas eu entendo que a desobediência é o fator principal do sofrimento do homem. É isso mesmo, e começou lá mesmo, né? O Fabrício leu o versículo, né, de Eclesiastes, né, quando Salomão escreveu lá no capítulo 7, versículo 29, mas aqui na revista eu achei interessante a versão, e ele falou, né, de várias versões, e eu achei interessante essa que o José Humberto colocou aqui, né, ele fala assim, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eclesiastes 7, 29, a gente vive se metendo em problemas, e a gente vive metendo os pés pelas mãos, né, e a gente vive fazendo um monte de atrapalhada, né. É verdade. Essas versões aí são muito boas para a gente sempre consultar. Eu estava com 3 versões aqui para consultar as escritas de cada uma. Mas é isso mesmo, meus irmãos, eu acredito que essa parte dos conflitos, o primeiro conflito foi justamente, eu fico assim imaginando muita coisa, entendeu? Eu acho que quando Moisés escreveu Gênesis, porque foi Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Quando ele escreveu Gênesis, eu queria tanto ver detalhes, ouvir detalhes, sabe? Por exemplo, eu não acho que a serpente foi lá no ouvido da mulher e na mesma hora ela foi lá e comeu. Eu não acho isso. Eu acho, né, Fabrício, né? É Fabrício. Eu acho que ela viu que eu acho que foi um processo, sabe? Eu acho que queria tantos os detalhes, ia ser tão mais importante os detalhes assim, para entender a situação, mas é porque às vezes a gente, como o irmão Cláudio mesmo falou, o que nos apega a desobedecer é muito mais a circunstância num todo, entendeu? Eu acho que quando a mulher ouviu isso da serpente, eu acho que ela passava perto da árvore, nossa, eu não tinha reparado, que folha bonita. Nossa, eu não tinha reparado, nossa, que fruto bonito. Nossa, realmente essa árvore é frondosa, nossa. Sabe, eu fico pensando nisso, sabe? E isso vai alimentando. Às vezes eu falo pra Virgínia, meu bem, não fica alimentando isso no seu coração, não. Porque isso pode virar uma coisa ruim. A segunda olhada, né, Fabrício? Acho que foi aquela segunda olhada, né? Que a gente não deve dar, mas ela deve ter dado. Nossa, eu acho que ela deu umas 50 olhadas ali, viu, naquela árvore. De ver, de analisar. E é isso nas nossas vidas. Às vezes a serpente só vem e fala assim, olha que interessante. Aí você dá aquela despertada, ele é astuto, pessoal. E ele nos seduz à desobediência, igual o irmão Cláudio falou. E ela foi justamente, Fabrício,
a serpente ela foi justamente no ponto fraco, né? Ela vai no ponto fraco da pessoa, né? Então ela fica observando, fica colocando, não acontece nada, pode ir à vontade, imagina, isso, quer dizer, ela vai servando, né? O ouvido daquela pessoa. E o ponto fraco, ele vai justamente atingir o ponto fraco da pessoa, né? Porque se você tem um conhecimento da Bíblia, se você tem um conhecimento, um ponto forte, que é a palavra do Senhor, e na sua obediência, ela dificilmente ela vai ter êxito, né? Ô, Eu acho que Fernanda, a Clélia... essa Clélia que você ia falar, pode falar, Clélia. Ó, tem 3 pessoas querendo falar. E que eu vi aqui é o César, o Queiroz. Não, mas se as pessoas levantaram a mão, pode levantar a mão, pode falar primeiro, depois eu falo. Quem fala? Pode falar, Queiroz. Eu quero rever o meu conceito com relação ao César, né? Porque eu não sabia que ele tinha um filho dessa idade assim. Então, César, você vai ser velho. Ô, Queiroz, Você vai sair Você vai sair de jovem. Vamos explicar aqui. O Fabrício é meu filho, sim, mas ele não é um filho de sangue, ele é um filho de coração. Para eu ter um filho na idade dele, eu precisaria ser um pouquinho mais velho. E olha, se eu aprontasse muita coisa, viu? Ainda assim, eu não conseguiria ser pai dele ainda, viu? Tá bom. Mas tudo bem. Então você volta para jovem outra vez. Se bem que aí, nessa vaidade aí da idade, aí tá a astúcia do cão, né? Que nem a Fernanda falou. Sabe o que é? O Fernando, eu acho, o Fabrício, muito bacana a sua apresentação, foi legal, muito bom mesmo. E eu acho que a gente, hoje em dia, é complicado, porque a gente se torna muito amigo do cão. A gente é muito amiguinho. Porque a gente tem que ter discernimento para chegar, porque todas as informações que nós recebemos durante todo o dia da gente, das 24 horas do dia ou até mais, tem sempre assim, aquelas mensagens subliminares que você vai absorvendo, e aquilo ali é o diabo que está ali, entendeu? E a gente vive nesse mundo. Então é muito difícil, é complicado, a gente sabe que a gente tem que ter muito assim, senso de discernimento para chegar e separar o joio do trigo. Porque hoje a gente vive 24 horas com ele está aqui, ele está muito dinâmico em cima da gente, entendeu? Então é por isso que a gente tem que sempre estar ali, olha, ligado, procurando a santificação mesmo, porque o negócio é brabo. Porque os convites são muitos, né? Inúmeros, N convites diariamente para você fazer tudo aí, tudo que não se deve um cristão, entendeu, fazer. O cristão tem que ficar muito atento, tem que ter discernimento, ficar atento, para procurar seguir assim no processo da santificação. Sabemos que vamos ser imperfeitos sempre, mas acontece que cada vez mais a gente tem que melhorar isso. A gente tem que diminuir a carne e aumentar o espírito. E a gente vive no meio de carne, né? Então aí é complicado. Hoje, nos tempos de hoje, com a televisão, aliás, até tinha uma emissora televisão, não vou citar o nome, mas que eu passava aqui numa favela aqui em São Paulo, e eu via assim, eu achava estranho aquilo, há muitos anos atrás. Eu via assim, tinha assim, tal TV 666. Eu falava, por quê? Né? Se essa TV era tão querida do povo. Mas só depois de muitos anos foi que eu fui ver que era realmente 666. Entendeu? E, então, todas as televisões, todas as TVs, ela não é uma só, mas todas elas são imbuídas de levar isso, né? Elas levam isso aí, o entretenimento, tá? Então tem que ter muito cuidado. Era só isso e parabéns, viu, Fabrício? E César, você continua jovem, cara. Eu quase coloquei o pai no enrascado agora, viu? Por quê? Um filho dessa idade, com 15 anos de casado. Quantos anos esse menino tem? Eu achei estranho, porque eu continuo achando o César muito jovem para ter um filho. Eu falei assim, não é possível que o César é pai
Desse homem aí, pô. Queiroz, você veio aqui na Tá aula, bom. toda aula para puxar o saco do César, né? Não, Queiroz? Eu tô bem com o Queiroz, viu, ô Gabriel? Tá bem na fita, tá bem. Bem na fila, tá bem Toda aula ele fala assim, o César é muito jovem. Ai. É verdade. Jovem César. Muito obrigado. Clélia? Quer falar, Clélia? Não, quero sim. Eu só quero agradecer o Fabrício, porque ele tirou um peso das minhas costas. Que até então eu achava que a gente era culpada, né? Que a gente tinha errado, mas quando você leu lá em Timóteo, as 17, 18 qualidades que o homem tem, aí eu falei, ufa, então nós escapamos dessa. São 18 dos 18, né? não é do homem, é da humanidade. Não, do homem. Do ser humano. Não, o ser humano, não a ser humana. Engraçadinho. Mas valeu, Fabrício, foi muito bom, Deus abençoe vocês todos. Aí daqui a pouco eu vou ter que sair, porque a janta está posta lá na mesa, a família está reunida aqui, que é aniversário amanhã da Denise, mas resolveram se reunir hoje. E eu agradeço a Deus por cada aula, por cada lição, a gente vai aprendendo. Amém. Assim, é um pouquinho difícil pôr em prática, né, Fabrício? Mas a gente luta. Demais. Isso que a gente conversa, para mim, EBD é o ouro, entendeu? É onde eu aprendo, é onde realmente eu tento colocar em prática aquilo que eu aprendo aqui, sabe? Não só quando eu falo, mas quando eu ouço. Muito mais quando eu ouço. É verdade. Eu falo. As últimas lições do outro tema foram também muito boas. Nossa. Então, maravilhosas. A prática quando Cristo fala, pega a sua cruz e me siga, é isso mesmo, irmã. É isso aí. É abrir mão mesmo. É pesada. É abrir mão mesmo da sua vontade. É abrir mão. E é interessante, por que eu vou falar esse exemplo? É para relatar um exemplo de uma pessoa que carregou a sua cruz. É um irmão uma pessoa de idade mesmo, e estava na obra fazendo, e eu perguntei, mas meu irmão, tá bom, né? Aí, não, meu irmão, eu tenho a eternidade para descansar, deixa eu trabalhar. Olha. Tá certo, né? E tá certo. E tá certo. É tentar realmente seguir a Cristo da melhor forma possível, sabendo que nós somos pecadores, vamos escolher errado, mas ainda bem que nós temos um Deus misericordioso. E que nos ama. Que nos ama, que a misericórdia dele renova sobre as nossas vidas. Amém. Mas nós temos que ter a consciência de que nós temos que realmente ser melhores, ser pessoas melhores, sermos crentes melhores. Eu acho que na última aula que eu falei, eu falo sempre isso, que no Brasil a ascendência, ou seja, o crescimento de pessoas cristãs tem crescido cada vez mais. Nós chegamos a 25% da população brasileira. Se nós chegamos a ser 25% da população brasileira, por que o Brasil não melhorou? Gente, é uma equação que não fecha. Nós não estamos sendo cristãos. Então, vamos começar conosco, né? Vamos melhorar aqui ao nosso redor. Quem sabe a gente melhora em São Paulo, o nosso bairro, né? Amém. Então, a gente tem que realmente pegar a nossa cruz, andar aí com Cristo e vamos que vamos. É assim mesmo, até a chamada dele. E a gente começa devagarinho, né? Porque às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas a gente começa devagarinho, né? A gente começa ganhando dentro da nossa casa, né? A gente começa ganhando os nossos filhos, e aí a gente vai para um pouquinho maior, nossa vizinhança, aí a gente vai para a nossa igreja, né? A gente vai para o nosso local de trabalho, e assim a gente vai, né? Às vezes a gente quer fazer o inverso, né? A gente quer primeiro ganhar o mundo, eu vou evangelizar o mundo, e dentro de casa tá tudo assim meio bagunçado, né? Então, a gente começa na nossa pequena comunidade, né? Nosso pequeno campo missionário, que é a nossa casa primeiro, e é isso. E a Clélia falou uma coisa, né? Mas aqui no final da revista ele fala, né? A gente não tem que se conformar e nem se sentir derrotados, né? Por esse tanto de coisas, esses 18 adjetivos aí que tem para a humanidade, né? Porque graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, 2 Coríntios 2,14. Em Cristo nós somos mais que vencedores, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E é um processo, a santificação, né? É um processo. Então a gente tem aí a nossa caminhada para a gente todos os dias buscar
esse processo de santificação. E é isso, meus irmãos. Eu vou passar, então, o pastor Renato, tá? Para a gente ir para a parte da oração, dos pedidos, e aí o pastor Renato já encerra também, tá bom? Pastor Renato, Fabrício, mais uma vez, obrigada, tá bom? Pastor Renato, só uma colocação rapidinha. Sim. É um desafio estar numa quarta-feira à noite, para mim, principalmente, mas acho que para todo mundo, né? Mesmo trabalhando de casa, estar numa quarta-feira à noite é um desafio muito grande, tá? Eu chego perto do horário aqui, nossa, misericórdia, mas eu tenho tentado. E é um desafio, e eu queria lançar um desafio para essa revista, né? Essa revista vai trazer para nós uns bons puxões de orelha, né? Então, o desafio é, se você puder, venha. É lógico, tem situações que não vai dar, tem situações que vai ser complicada, né? Hoje, eu vou ser bem sincero, foi na vírgula que eu vim para cá. Eu vou ser bem sincero também, eu vim porque fiquei sabendo que era o Fabrício, eu gosto do jeito que ele fala, entendeu? Acho que foi legal, mas fica aqui o desafio, se você puder, faça um esforço grande, mas venha preparado, tá? Se você vem esperando ser edificado, não, vou sair daqui, não, você vai sair daqui com a orelha bem doída com o que vem pela frente, tá? Bem com as costas. Bem doída. Como é que é, Fabrício? Né? Só lapada. É isso aí. Essa revista vai trazer um choque de realidade muito grande, porque só assim, só o restinho do que o Fabrício falou de que nós somos 25% da população e o Brasil não melhora, só isso aí já para falar assim, pô, o que está acontecendo? Qual é o conflito que está ocorrendo para que a gente não melhore? É só para a gente, fica aqui um desafio para nós, eu não sei nem se tem como a gente trabalhar mais ainda a propaganda dessa revista, mas essa revista é uma revista que vai trazer um desafio enorme aí para todos aí. Desculpa, pastor, por favor. Tá tudo certo. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Pedi em oração por consolo, pelo falecimento do Coronel Chiari, né, pela família dele, pela saúde da sua esposa, que também está com Covid. Pedido de oração também pela família da cunhada, Diácono Maciel, que faleceu ontem, e seu irmão Gildo está muito, muito debilitado em sua saúde, pedindo por consolo e cura, pela família da Estela, que é uma amiga da Simone, que perdeu o primo pela Covid, está com o tio Paulo Sérgio também internado com Covid. O Lienderson está internado com Covid, os médicos estão tentando evitar que seja entubado. Também um pedido da Simone, também pela dona Cida, avó da Camila e Alberto, por plena restauração de saúde, também por restauração de saúde a dona Diva, o senhor João, tio da Yara, orar pela saúde da Clélia e também pelo consolo, né, pelo falecimento do pai do Felipe e do pastor Fernando, orar pela Giovana, prima da Ilane, também por restauração de saúde, pela nossa irmã Sara, pelo tratamento contra o câncer que ela está realizando, também Luciana, pelo tratamento do câncer, e por fim, pela Roberta, por uma porta de emprego e também pela prova que ela vai realizar para exame de OAB. Eu queria acrescentar aqui um pedido de restauração pelo meu irmão Mauro. Ele teve um acidente gravíssimo há poucos dias, quase veio a óbito, ele caiu de uma altura de 3 metros de cabeça, ficou muito tempo desacordado, mas graças a Deus ele está em casa, não teve nenhuma sequela neurológica, teve um rompimento de um ligamento na clavícula, mas está em casa, está em plena recuperação, então foi um milagre de Deus. E ele é viúvo e cuida da minha mãe, que tem 80 anos, os dois moram juntos, né, minha mãe é viúva, ele cuida dela, então a preocupação aumentou em função disso, né, ele cuida dela e ela está com essa idade, tem que cuidar dele também nesse processo longo de recuperação, ainda vai ter que passar por cirurgia, mas graças a Deus, Deus preservou a vida dele aí nesse processo todo, tá? E eu vou pedir para o César, foi tão falado César hoje. E César, aconteceu o que você mais temia. Temia não. Eu sei que às vezes é difícil a gente lembrar, mas quando nós citamos esses nomes,
O Espírito Santo vai orar, vai interceder por cada um deles aí, vamos orar juntos. Eu sei que cada um de nós vai lembrando esses nomes e vai pronunciando de alguma maneira aí, tá bom? Ora por nós, César. Oro sim, eu vivo falando toda vez que a gente ora aqui, que esses pedidos de oração, os pedidos estão cada vez mais aumentando. Gente, em nome de Jesus, não que as pessoas não agradeçam, mas eu oro muito para Deus para que a gente cada vez mais fale, quero agradecer por isso, agradecer por isso, agradecer por isso. Em nome de Jesus, isso precisa mudar, entendeu? Isso dói aqui dentro do coração, ver os pedidos aumentarem, sustos, situações. Puxa, essa situação aí do irmão do pastor Renato. Em nome de Jesus, amado, gente, isso vai mudar, tá? É uma coisa que dói no coração, transforma, deixa até a gente um pouco angustiado com uma situação dessa, mas em nome de Jesus, vocês vão passar. Vamos orar então, amados? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse momento aqui juntos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela palavra dita, pela palavra ministrada, que ela realmente possa edificar, sim, e já edificou as nossas vidas, mas ela continue edificando toda uma revista, ó Pai, que vai trazer situações, vai trazer cobranças não puxando de orelhas, vai estar assim, falando aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por essa decisão da direção da Escola Bíblica em trazer esse assunto. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo que foi falado, ensinado, que o Senhor realmente continue nos abençoando, dando sabedoria para aprendermos e, principalmente, vivermos tudo aquilo que foi falado. Senhor, em nome de Jesus, também queremos entregar esse número enorme de pedidos que foi dito aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar atendendo os pedidos de cura, os pedidos de consolo, os pedidos de restauração, que o Senhor, ó Pai, possa estar cuidando da vida de cada uma dessas pessoas, que a sua mão curadora, a sua mão que traz paz, possa estar sobre essas pessoas, que o Senhor, ó Pai, use pessoas que estão ao redor delas para estarem trazendo, sendo usados por Ti para trazer essa paz verdadeira que vem de Ti, ó Pai, cuida de cada vida, ó Pai, que nós possamos, na semana que vem, agradecer porque o Senhor fez diferença. Nós vimos hoje lá no grupo sobre a Mara, sobre a família dela, ó Pai, como é bom ouvir isso, ó Pai, que nós possamos cada vez mais ouvir esses testemunhos positivos, ó Pai. Temos certeza que o Senhor está agindo e temos certeza que o Senhor continuará agindo. Cuide de nós nessa noite, dê-nos paz, dê-nos descanso, restaure as nossas forças, as nossas energias, para que amanhã a gente possa levantar e com saúde direcionada por Ti, possamos ter um dia abençoado. No nome de Jesus que oramos. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, Fabrício, pelo seu tempo precioso conosco aí, cada um dos irmãos. Uma boa noite, Deus abençoe aí, dê uma boa noite de descanso a todos, viu? Boa noite, irmãos. Boa noite. A revista está com você? Você só está